Dia 15 de janeiro de 2025 foi anunciado o cessar-fogo entre Israel e Hamas. Claro que sempre quando tem esses anúncios de cessar-fogo, do nível de complexidade que acontece em Gaza, em torno do genocídio em Gaza, muitos atores envolvidos, é muito fácil também burlar o acordo. Estou dizendo isso porque hoje, dia 16, já há notícias de que Israel continua atacando Gaza. São 40 mortes após o anúncio do cessar-fogo. E os jornais israelenses também estão anunciando que a ala da extrema-direita do governo está relutante em aceitar certas partes do acordo. Então, alguns, com razão, estão alertando que isso é apenas uma propaganda, uma exaltação do poder americano em conseguir esse acordo de paz, mas que Israel pode burlar isso a qualquer momento. Aliás, como Israel já vem fazendo há muito tempo. E mesmo que aconteça esse acordo de paz, nós não podemos esquecer do genocídio, da destruição completa de Gaza, uma das maiores tragédias da história contemporânea, e o momento da reconstrução. Do que será isso? Mesmo antes dos acontecimentos do 7 de outubro, dos ataques do Hamas que resultaram na ação de Israel, Gaza vivia uma situação deplorável. Os palestinos de Gaza vivem na morte, é o que também se denominou da necropolítica, uma morte lenta, quando não há os ataques. Então eu estou falando, inclusive, em tempos chamados tempos de paz. Mesmo nesses tempos, a situação do povo palestino é dramática. Mas, claro, temos que ver com bons olhos, pelo menos, a interrupção dessas ações por parte de Israel. A outra questão relacionada a isso é que os jornais israelenses, e mesmo alguns jornais americanos, estão dizendo que, embora o acordo tenha sido feito agora no finalzinho, no crepúsculo do governo Biden, todos estão creditando isso à eleição de Trump. Isso mesmo. Trump enviou um assessor seu para o Oriente Médio e dizem aí os jornais que esse assessor pegou duro, pegou pesado com o Netanyahu. Uma fala dura, sem os rodeios diplomáticos, pressionando o Netanyahu a aceitar o acordo. O Biden diz que esse acordo já é o mesmo que ele havia elaborado no começo de 2024. Bom, se é isso, por que não se chegou a esse entendimento? Seria muito fácil para os Estados Unidos interromper, como a gente sabe, o fornecimento de armas e obrigar Israel a isso. Então, premido pelas circunstâncias também, o Biden está tentando, né, fechar aí o seu governo com essa notícia. Mas todos estão acreditando realmente a ação de Trump. Seja porque ele quer começar o seu governo sem essa questão do Oriente Médio, ofuscando, né, os seus projetos, as suas propostas, principalmente a competição com a China e outras ações no mundo, seja também porque vai continuar insistindo em eliminar o Hamas, né? Então não quer aparecer também aos olhos dos seus apoiadores ou os apoiantes do sionista que ele teria facilitado as coisas para o Hamas. Então ele agiu na surdina, não tanto, né, porque nomeou um assessor, o assessor esteve lá, várias testemunhas e fontes têm dito isso, mas ele deixa na dúvida sobre o papel que ele teria desempenhado nisso. O fato é que, mesmo que haja essas comemorações nas ruas de Gaza, você tem a contabilidade humanitária e, de outro lado, vamos dizer, a contabilidade política. Em relação aos ganhos políticos, é aquilo que costuma se dizer. Quais eram os objetivos de Israel após os ataques do Hamas a 7 de outubro? Netanyahu dizia que era trazer os reféns e acabar com o Hamas. Olha, trazer os reféns sim, mas acabar com o Hamas, longe disso, até, muito pelo contrário, ele está fazendo acordo com o Hamas. Então isso, sem dúvida nenhuma, pode ser considerado uma derrota política. Israel é uma vitória
política da resistência palestina. Por outro lado, como estamos dizendo que é um genocídio, salta aos olhos que é uma tragédia do povo palestino, sem fim, e cada vez mais longe a construção de um Estado palestino, infelizmente. Todavia, a luta vai continuar. A luta política, os embates políticos e o futuro do povo palestino. Esse acordo foi mediado principalmente pelo Catar e o Egito, os países da região, ao lado dos Estados Unidos. Espera-se que tenha alguma ação mais forte, mais coerente até com a história do povo árabe e dos países árabes que têm poder, como a Arábia Saudita, que está relutante em fazer qualquer tipo de acordo com Israel. Concluindo, embora o acordo de paz vá adiante, isso ainda é dúvida, mesmo assim, a situação ainda é tensa em todo o Oriente Médio, novos acontecimentos podem surgir, inclusive de ações militares de parte de Israel, de parte do Irã, enfim, dos atores que estão em conflito naquela região.